Em coletiva de imprensa, o senador Flávio Bolsonaro explicou os motivos pelos quais assinou e apoia o pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O pedido já foi assinado por 17 senadores e quase 80 deputados federais e ainda pode receber novos apoios. O senador Flávio Bolsonaro disse: "Não é com alegria que estamos aqui hoje protocolando o pedido de impeachment do ministro Barroso, só que não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto para o que fez o ministro Barroso. Tenho certeza de que todos, até o ministro Barroso, entenderão esse pedido. O que ele fez foi verbalizar o que milhões de brasileiros observaram durante o governo Bolsonaro, com essa covardia ilegal e arbitrária de deixar o presidente Jair Bolsonaro inelegível sem nenhum fundamento." O senador admitiu que atuou para impedir a responsabilização de ministros de cortes superiores. Flávio Bolsonaro disse: "Vou compartilhar algo que não costumo falar muito em público. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes estive reunido com ministros do Supremo para mostrar que não havia tentativa de ruptura de nada, que ele só queria a paz para governar." Flávio Bolsonaro disse: "Eu fui contra a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República quer uma CPI aberta durante seu mandato? Jamais seria instalada e seria uma declaração de guerra do governo contra o STF. Sou testemunha de que tudo isso foi tentado." O senador explicou: "A foto que vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa, mas o filme do que ele já vinha fazendo durante os últimos anos é de terror. Palestra Como se livrar de um presidente na Brazil Conference se coloca como sendo dos poderosos do bem contra o lado do mal, que seria o Bolsonaro. Com que moral vai assumir o CNJ? E a resolução do CNJ de 2019, que traça o perímetro do que pode e não pode fazer o magistrado. Quando ele tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que o soneto." O senador Flávio Bolsonaro afirmou ter acreditado que o próprio tribunal mostraria uma autocontenção. Ele disse: "Sempre tentei conversar com ministros do Supremo para que houvesse uma autorregulação deles contra os arroubos autoritários. Quem vai nos salvar dos nossos salvadores da democracia? Os remédios supostamente usados para proteger a nossa democracia arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas, cassações de parlamentares, prisões de parlamentares, desmonetização de pessoas que vivem das redes sociais para ter o seu ganha-pão, censura. Aonde vamos chegar?" O senador afirmou: "A pacificação passa pelo encerramento desses inquéritos, que são buracos negros, aberrações jurídicas. Espero sinceramente que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, não sente em cima desse pedido de impeachment que tem todo o fundamento. A população toda está entendendo. Ele passou de todos os limites." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros de cortes superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento
andamento do inquérito das fake news e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em votos as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenada por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso. Só que, infelizmente, não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então eu sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. E as matérias aqui, para não dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente, aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra para Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele, o lado do mal, que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que, porventura, tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro do que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que é exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4º, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos
a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos o bolsonarismo, a emenda sai pior do que o Coneto. Porque não pede desculpa a Bolsonaro, mais uma vez ataca Bolsonaro, querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro. E por fim, eu quero aqui mais uma vez falar que eu sempre tentei conversar com o ministro do Supremo para que houvesse uma autorregulação, sim, por parte deles, para que se resolvesse internamente esses arroubos autoritários por parte de alguns ministros. E agora uma parte da imprensa, inclusive, começa a repercutir dessa forma, inclusive perguntando, né, já que alguns ministros se acham salvadores da democracia por terem atacado e trabalhado contra Bolsonaro, quem vai nos salvar dos nossos salvadores? E é por isso que chegamos a esse ponto aqui hoje de ter que formalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria. Mas os remédios que foram usados e continuam sendo usados para supostamente defender a democracia, arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas criadas o tempo inteiro, cassações de parlamentares, prisões de parlamentares, desmonetização de pessoas que vivem de redes sociais para ter o seu ganha-pão, e censura à imprensa, tentativa de fechar um veículo de comunicação. Aonde vamos chegar? Eu quero fazer aqui um chamado a todos os ministros e políticos sensatos que de verdade querem buscar uma pacificação desse país, que não vai se fazer com impeachment de ministro, vai se fazer com o encerramento desses inquéritos que são buracos negros, aberrações jurídicas, que puxam para dentro, enquanto estão abertos há anos, novos fatos, conforme a conveniência de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A pacificação passa pelo encerramento desses inquéritos, a pacificação passa por nós aqui no Congresso, sim. Vários outros que hoje estão no governo já falaram isso sem sofrer sanção nenhuma. Então, como é que hoje temos uma PGR que quer identificar os milhões de seguidores do presidente Bolsonaro em redes sociais de maneira a constranger, a mais uma vez tentar fazer uma pescaria jurídica sem fato, sem fundamento nenhum, para constranger, investigar, tentar concluir essa narrativa de que o Bolsonaro tem algo a ver com o 8 de janeiro? Para milhões de brasileiros, a responsabilidade do 8 de janeiro é de ministros que tiveram atitudes como essas, de não buscar uma transparência em todo esse processo que eu citei aqui. É legítimo pensar assim? É legítimo. Qual o crime que tem nisso? Enquanto a PGR faz isso com o presidente Bolsonaro, a gente não vê o mesmo tratamento dado, por exemplo, agora ao ministro Barroso, quando abertamente da sua boca saem essas palavras, né, de, mais uma vez, só trazendo à luz a tudo aquilo que nós já observamos nos últimos anos. Então, mais uma vez, quero lamentar, temos que chegar a esse ponto, mas é necessário, e eu espero, sinceramente, que o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sente em cima desse pedido de impeachment, que tem todo o fundamento. A população toda está entendendo, o Supremo está entendendo, o próprio ministro Barroso deve estar entendendo a razão de nós estarmos aqui hoje, porque ele passou de todos os limites. Muito bom, Flávio.